Existe um lugar no mundo onde, se algo der errado por 48 horas, o preço do que você come, do que você veste e do que você respira sobe ao mesmo tempo. Não é Wall Street, não é Washington, não é Pequim. É uma faixa de água de 55 quilômetros no Oriente Médio que a maioria das pessoas nunca vai visitar, nunca vai ouvir no noticiário local e nunca vai conseguir apontar num mapa sem pensar. E é exatamente aí que mora o perigo. Nos próximos minutos, você vai entender como um ponto geográfico menor do que muitas cidades brasileiras consegue segurar reféns os mercados financeiros de Tóquio, Frankfurt, Nova York e São Paulo, ao mesmo tempo. Você vai entender por que generais americanos perdem o sono pensando nisso, por que economistas chineses monitoram esse lugar em tempo real. E por que o Irã, um país sob décadas de sanções, ainda consegue sentar à mesa com as maiores potências do mundo? A resposta para tudo isso tem um nome: Estreito de Hormuz. E depois que você entender o que realmente está em jogo ali, você nunca mais vai olhar para um posto de gasolina, uma prateleira de supermercado ou uma conta de energia da mesma forma. Vamos começar pelo começo, pelo mapa. O Estreito de Hormuz é uma passagem de água que conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã. Ao norte, o Irã. Ao sul, os Emirados Árabes Unidos e Omã. No ponto mais estreito, 55 quilômetros de largura total. Agora preste atenção, porque é aqui que a escala muda. Os navios não usam os 55 quilômetros. Eles seguem corredores de navegação definidos pela Organização Marítima Internacional. 2 corredores. Um de entrada vindo do leste, um de saída indo para o leste. Cada corredor tem aproximadamente 3 quilômetros de largura. 3 quilômetros. É isso que separa a economia global do colapso. Todos os dias, cerca de 21 milhões de barris de petróleo passam por esses corredores. Isso representa aproximadamente 21% de todo o petróleo consumido no planeta. 1 em cada 5 barris que move a civilização moderna. Quando se olha apenas para o petróleo transportado por mar, esse número sobe para 30%. Mas petróleo é só o começo. O Catar, um país do tamanho do Espírito Santo, exporta mais gás natural liquefeito do que qualquer outro país do mundo. Aproximadamente 18% de todo o GNL que circula no planeta sai pelo mesmo corredor de 3 quilômetros. O gás que aquece apartamentos em Berlim no inverno, o gás que gera eletricidade em Tóquio no verão, o gás que mantém indústrias funcionando em Seul. E é aqui que a dependência deixa de ser abstrata e vira concreta. Japão. 90% do petróleo importado passa por Hormuz. 90%. O país não tem reservas próprias relevantes. Tem estoque estratégico para aproximadamente 90 dias. Depois disso, a terceira maior economia do mundo começa a travar. Coreia do Sul, mesmo padrão. País que fabrica os chips que estão dentro do seu celular, dependente de energia que chega por um gargalo de água no Oriente Médio. Índia importa cerca de 60% do seu petróleo pela mesma rota. A economia que mais cresce no mundo, com 1,4 bilhão de pessoas, dependente do mesmo corredor. China, segundo maior importador de petróleo do planeta, com planos de crescimento que exigem cada vez mais energia. A dependência de Hormuz cresce a cada ano. Agora some tudo isso. Não estamos falando de alguns países vulneráveis. Estamos falando de metade do PIB global, dependendo de 2 corredores de 3 quilômetros cada um, vigiados por um único país na margem norte. Mas eis o problema que a maioria das pessoas não percebe. Quando alguém menciona que Hormuz pode ser bloqueado, a reação instintiva é: tudo bem, o petróleo desvia por outro caminho. É uma resposta razoável, intuitiva e quase completamente errada. Existem oleodutos alternativos, 2 principais. O Petroline, da Arábia Saudita, atravessa 1.200 quilômetros de deserto de leste a oeste,
com capacidade de transportar até 5 milhões de barris por dia. O ADCOP, dos Emirados Árabes Unidos, tem capacidade para cerca de 1,5 milhão de barris por dia. Há outros, menores, com capacidades combinadas igualmente limitadas. Soma tudo. Opera todos ao limite máximo, simultaneamente, sem nenhuma interrupção técnica. Você consegue desviar aproximadamente 20% do fluxo que passa por Hormuz. Os outros 80% não têm para onde ir. E isso muda tudo, porque não estamos falando de uma crise de abastecimento gradual, onde o preço sobe aos poucos e os países têm tempo de se adaptar. Estamos falando de um corte abrupto, um corte que nenhuma economia desenvolvida jamais experimentou em tempo de paz. Um corte para o qual os planos de contingência existentes são insuficientes. Os estoques estratégicos dos países mais dependentes, Japão, Coreia do Sul, membros da Agência Internacional de Energia, cobrem em média 90 dias de consumo em condições normais. Parece muito, não é, quando se considera que a resolução de uma crise em Hormuz pode levar semanas ou meses, e que durante esse período o consumo real aumenta enquanto os estoques diminuem. Agora, preste atenção no que vem a seguir. O petróleo que passa por Hormuz não é apenas combustível, é matéria-prima. É a base de mais de 6.000 produtos industriais, plásticos, fertilizantes, medicamentos, cosméticos, solventes, fibras sintéticas, asfalto, borracha. Um aumento de 40% no preço do petróleo, número documentado em crises anteriores, não significa só gasolina mais cara. Significa inflação simultânea em transporte, embalagem, produção e distribuição. Significa que tudo fica mais caro ao mesmo tempo, sem que haja nenhuma política monetária capaz de absorver o choque imediatamente. E esse impacto não respeita fronteiras. Vamos falar sobre como, exatamente, isso poderia acontecer. Existe um equívoco persistente sobre o que significa fechar Hormuz. A imagem mental que a maioria das pessoas tem é de navios de guerra iranianos bloqueando fisicamente a passagem. Canhões, confronto direto, uma batalha naval no século XXI. Não é assim que funciona. Fechar Hormuz significa uma coisa específica. Tornar a travessia arriscada demais para que qualquer empresa de navegação, qualquer seguradora marítima, qualquer capitão no mundo queira tentar. O comércio global não funciona por coragem. Funciona por previsibilidade, por contratos, por apólices de seguro, por cálculo de risco. E quando o risco se torna imprevisível, o sistema para sozinho, sem precisar de nenhum bloqueio físico. A arma mais eficaz nesse cenário não é o míssil, é a mina naval. Minas navais modernas são baratas, custam entre 10 mil e 50 mil dólares cada. São pequenas, difíceis de detectar com sonar convencional. E não precisam destruir nenhum navio para funcionar como arma estratégica. Precisam apenas existir. Um único navio atingido por uma mina no corredor de Hormuz é suficiente para paralisar o tráfego por dias, não porque o canal está fisicamente bloqueado, mas porque nenhum capitão no mundo vai querer ser o próximo, porque nenhuma seguradora vai cobrir a travessia até que toda a extensão do corredor seja varrida e certificada como segura. E por que varrer minas em águas rasas e turvas, sob potencial ameaça de novos lançamentos, é um processo que pode levar semanas. O impacto começa antes da destruição, começa na percepção. Mas as minas são só o primeiro nível. O Irã desenvolveu ao longo de décadas uma doutrina específica para Hormuz. Os militares chamam de defesa assimétrica. Em vez de confrontar diretamente a Marinha Americana, o que seria suicídio tático, o objetivo é criar caos suficiente para tornar a operação comercial impossível. Ao longo da margem norte do estreito, costa elevada, irregular, com reentrâncias naturais perfeitas para a ocultação. O Irã posicionou baterias de mísseis antinavio dos modelos Nor e Silkworm, com alcance de 120 a 170 quilômetros.
radares de vigilância costeira integrados, bases da Guarda Revolucionária Islâmica, a IRGC, e centenas de embarcações rápidas, as lanchas Boghamar, armadas com mísseis, torpedos e artilharia leve. A tática do enxame, Swarm Tactics, consiste em lançar simultaneamente dezenas dessas embarcações de múltiplos pontos da costa, cada uma atacando de ângulos diferentes, rápidas o suficiente para que sistemas de defesa ponto a ponto não consigam rastrear tudo ao mesmo tempo. O objetivo não é afundar um porta-aviões americano, é criar tal densidade de ameaças simultâneas que nenhuma operação comercial seja possível dentro do corredor. Em 3 quilômetros de largura, isso não precisa durar muito para ter consequências globais. Agora, precisamos falar sobre quem joga esse jogo e por quê. O Irã entende perfeitamente o que possui e usa esse entendimento com precisão cirúrgica há décadas. Economicamente, o país vive sob sanções desde 1979. A moeda perdeu valor consistentemente. O desemprego estrutural é alto. O isolamento do sistema financeiro global é real. Mas geopoliticamente, o Irã tem algo que nenhuma sanção, nenhum embargo, nenhuma resolução do Conselho de Segurança pode retirar. Posição. Cada vez que as tensões com o Ocidente sobem, os líderes iranianos voltam ao mesmo argumento. Nós podemos fechar Hormuz. Em 2008, quando os preços do petróleo estavam em alta e as negociações nucleares esfriavam, o almirante Ali Shamkhani declarou que o Irã fecharia o estreito em caso de ataque. O barril subiu imediatamente. Em 2012, com novas sanções impostas pela União Europeia, o vice-presidente iraniano Mohammad Reza Rahimi ameaçou que nenhuma gota de petróleo passaria pelo estreito. Os mercados reagiram antes de qualquer ação acontecer. Em 2019, após ataques a navios no Golfo de Omã, atribuídos pelo governo americano à IRGC, o preço do Brent subiu 4,5% em um único dia. Essa frase, "nós podemos fechar Hormuz", não precisa ser seguida de ação para funcionar como arma. É uma arma de percepção. E ela funciona toda vez que é usada. Do outro lado da equação estão os países do Golfo, Arábia Saudita, Emirados, Kuwait, Iraque, Catar. Eles exportam petróleo e gás pelo mesmo corredor. São eles que recebem os dólares que financiam seus governos, suas monarquias, sua estabilidade interna. Um fechamento de Hormuz os prejudicaria tão profundamente quanto prejudicaria seus rivais. É a grande ironia da situação. A arma vale mais na bainha do que desembainhada. Os Estados Unidos mantêm a Quinta Frota baseada em Bahrein desde 1995. Há décadas, a presença militar americana no Golfo tem um objetivo central: garantir que Hormuz permaneça aberto. Mas aqui existe uma complexidade que raramente é discutida abertamente. Os Estados Unidos hoje importam muito menos petróleo do Oriente Médio do que importavam há 20 anos. A revolução do shale oil, o petróleo de xisto, tornou o país praticamente autossuficiente em energia. Então, por que continuar assumindo o custo político, financeiro e humano de garantir Hormuz? Porque se Hormuz fechar e as economias asiáticas colapsarem, o mercado global que absorve produtos americanos, de aviões Boeing a filmes de Hollywood, a softwares de Silicon Valley, some junto. Hormuz não é só sobre petróleo. É sobre a arquitetura do comércio global que torna o modelo econômico americano possível. E então há a China, o maior importador de petróleo do mundo. O maior parceiro comercial do Irã durante as sanções. O país que compra petróleo iraniano quando ninguém mais pode. E, ao mesmo tempo, o país que mais perde se Hormuz fechar. Pequim financia o Irã, sustenta seu governo, mas precisa que Hormuz permaneça aberto para sua própria sobrevivência econômica. É uma contradição que define a geopolítica do século XXI. A China precisa manter o Irã funcional,
mas também precisa que o Irã nunca use de verdade o poder que possui. Vamos agora ao que realmente acontece quando o cálculo falha. Não é especulação. Existem modelos econômicos, análises de agências governamentais e precedentes históricos que permitem projetar com razoável precisão a sequência de eventos. Hora zero. O primeiro incidente confirmado no corredor de Hormuz, um ataque, uma mina detonada, um navio parado. Hora 6. As principais seguradoras marítimas do mundo suspendem coberturas para a região. Lloyd's of London, o maior mercado de seguros marítimos do mundo, ativa cláusulas de exclusão de zona de guerra. Sem seguro, nenhum navio comercial pode legalmente navegar. Não é um bloqueio. É pura matemática contratual. Hora 24. Os navios que estavam em rota desviam ou ancoram fora da zona de risco. As refinarias de Singapura, Índia e Coreia do Sul começam a operar com estoques. Os primeiros relatórios de analistas de commodities chegam às mesas de traders ao redor do mundo. Dia 3. O preço do Brent sobe entre 30% e 50%, dependendo da percepção de duração da crise. Esse número não é teórico. Foi documentado durante a Guerra dos Tankers entre 1984 e 1988, quando Irã e Iraque atacaram mais de 500 navios mercantes no Golfo Pérsico. Dia 7. O impacto começa a aparecer nos custos de transporte, embalagem e produção industrial. Empresas com cadeias de suprimento globais começam a recalcular margens. Os primeiros sinais de inflação aparecem nos índices semanais. Dia 14. A indústria pesada começa a desacelerar. Fábricas com estoque de matéria-prima por menos de 2 semanas enfrentam as primeiras decisões difíceis: reduzir produção ou repassar custos. Dia 21. Os estoques estratégicos de países altamente dependentes começam a ser acionados publicamente. O que parecia uma crise temporária começa a parecer uma crise estrutural. Dia 30. Economistas do FMI e do Banco Mundial publicam as primeiras estimativas de impacto sobre o crescimento global. Os números não são confortáveis. Agora preste atenção em algo que é frequentemente subestimado. O petróleo que deixa de fluir por Hormuz não é substituível no curto prazo por energia renovável. Painéis solares e turbinas eólicas não produzem fertilizantes, não fabricam plásticos médicos, não abastecem aviões, não fazem asfalto. A transição energética é real e necessária, mas está décadas longe de tornar o mundo independente do petróleo para esses usos específicos. Isso significa que o impacto de uma crise em Hormuz não seria filtrado pela matriz energética renovável que alguns países já construíram. Chegaria direto nos custos industriais, nos alimentos, nos medicamentos e na infraestrutura. Chegamos ao ponto que raramente aparece nas análises convencionais. A vulnerabilidade de Hormuz não é uma falha de planejamento. Não é um descuido dos estrategistas globais. É uma consequência direta e inevitável de como a economia global foi construída nas últimas décadas. A lógica era impecável: concentrar a produção de petróleo onde ele está mais barato de extrair, o Golfo Pérsico. Criar cadeias de suprimento eficientes que eliminam redundâncias desnecessárias. Conectar mercados ao redor do mundo para maximizar ganhos de escala. Funcionou brilhantemente por décadas. Tornou a energia mais barata, os produtos mais acessíveis, o comércio mais fluido e criou, silenciosamente, um ponto único de falha para a civilização moderna. Os economistas têm um nome para isso: risco de concentração. Quando você elimina redundâncias em busca de eficiência, ganha eficiência e perde resiliência. O sistema funciona perfeitamente enquanto nada der errado. E falha catastroficamente quando o improvável acontece. Hormuz é o risco de concentração da geopolítica global.
E o mais desconcertante não é que ele existe, é que todo mundo sabe que ele existe. Há décadas, analistas escrevem sobre isso. Generais planejam em torno disso. Economistas modelam cenários. E ainda assim, o mundo não encontrou, ou não quis encontrar, uma solução real. Por quê? Porque construir redundâncias reais custaria trilhões de dólares. Oleodutos de 3.000 quilômetros através de países instáveis, terminais de GNL em locais sem infraestrutura, navios reservatório flutuantes em alto mar. Estoques estratégicos suficientes, não para 90 dias, mas para 18 meses. Nenhum governo, nenhuma empresa, nenhum consórcio decidiu que esse custo valia a pena enquanto Hormuz continuava aberto. Então, o gargalo permanece. Não por ignorância, por cálculo. Voltemos ao início. O café da manhã, a gasolina no carro, o hospital funcionando, a cidade que não parou hoje. Tudo isso existe em parte porque existe um acordo tácito, não assinado, não negociado formalmente, não garantido por nenhum tratado, de que um corredor de água no Oriente Médio vai continuar aberto. Esse acordo se sustenta por uma razão simples e frágil. Fechar Hormuz prejudicaria todo mundo, incluindo o Irã. Mas todo mundo perde. Não é uma garantia permanente de estabilidade. É uma aposta. Uma aposta que os mercados fazem todos os dias, que os governos fazem todos os dias, que você faz todos os dias sem saber. A verdade que esse documentário quer deixar não é que Hormuz vai fechar. Pode não fechar nunca. A verdade é que construímos uma civilização extraordinariamente sofisticada, interconectada, eficiente, poderosa, sobre uma fundação que inclui um gargalo de 3 quilômetros que ninguém controla completamente, que ninguém pode proteger completamente e para o qual não existe alternativa real no curto prazo. Isso não é uma crítica ao passado, é uma descrição do presente e é um convite para pensar sobre o futuro de forma diferente. Os países que sairão melhor de uma eventual crise em Hormuz não serão necessariamente os mais ricos, serão os mais resilientes, os que investiram em diversificação energética, em estoques estratégicos reais, em cadeias de suprimento com redundância. Resiliência tem custo, mas a alternativa também tem. Se esse documentário mudou a forma como você enxerga o mundo, não apenas o Oriente Médio, mas a estrutura invisível que sustenta a vida cotidiana, então ele cumpriu seu propósito. O canal existe para trazer esse tipo de análise. Não o que está no noticiário, o que está por baixo do noticiário. Se inscreva, ative o sino e compartilhe com alguém que você acha que deveria entender o mundo de forma mais profunda. O próximo vídeo já está sendo preparado.